Boa noite. Vamos começar a nossa apresentação do nosso projeto de instalações industriais da nossa empresa Vacaria, o nome originado pela cidade que a gente escolheu, que é Vacaria. Nossa empresa ela tem como objetivo a fabricação de facas personalizadas. A nossa equipe, os integrantes são Cauê Leão, Gabriel Gerst, Felipe Rett, eu, João Francisco, e o Ramon, que não está presente hoje, mas ele vai mandar a parte dele, que ele não conseguiu estar presente conosco hoje. Eu vou falar um pouco sobre os gases do processo produtivo e o armazenamento. O principal gás que nós vamos usar para a produção de facas vai ser o CO2. E como na máquina laser nós temos um armazenamento interno, não vai ser necessário a gente ter uma central de armazenamento do gás. Então, justamente ele é acoplado dentro da máquina laser. Aqui está um esboço de como é mais ou menos o tubo a laser. Vou passar. Aqui é uma foto mais real dele. Né? Esse tubo a laser tem uma vida útil de 8 horas. A gente tem um vídeo aqui que vai explicar melhor o funcionamento da máquina laser e a questão de compressor, como que funciona a compatibilidade. Boa noite. Eu vou mostrar aqui um pouco do funcionamento da máquina laser. Ela é ligada atrás do... Pode deixar mais um pouco. Dos exaustores para fazer a exaustão da fumaça que sai dela. Então aqui a gente pode ver, tem dois canos azuis que eles vão direto para o chiller. Ali ele fica a água que serve para o resfriamento do tubo a laser. Aqui um caninho mais claro, um azul mais claro, ele vai para o compressor, que também serve para evitar que a caneta fique com fumaça, né? Ela expulsa a fumaça da caneta, evitando assim comprometer a caneta. Aqui são dois tubos de água que vai para o chiller, que ele fica num movimento cíclico, né? Até por isso que a gente não tem tanta necessidade do uso de água, assim, um armazenamento muito grande de água, porque essa água é utilizada inúmeras vezes, a gente precisa trocar ali uma vez por mês, é raramente que a gente troca. Vou passar lá para continuidade. Aqui ela tem uma ligação na entrada de água, serve para resfriar o laser. Logo já mostro ali para vocês. Ele tem aqui a entrada e a saída. Então ela fica reutilizando essa água, né? Até por isso que a gente não tem tanta necessidade na nossa empresa de fazer muito uso de água. Então esse cano ele vem direto aqui para esse componente. Aqui tem uma bomba. Vocês vão conseguir enxergar ali. Aqui tem a bomba. E ela tem que ficar sempre, ela serve para medir a água, né? Ela faz a nossa questão de segurança ali. Se ele estiver abaixo da bomba, a máquina não manda o laser por uma questão de segurança. Aqui tem o compressor, que é usado nessa máquina. Vou pausar um pouco. Então aqui dá para ver que o compressor que a gente utiliza para a produção, ele é um compressor relativamente pequeno. No nosso trabalho a gente vai dimensionar um compressor que pode ser usado para mais utilidades, um compressor maior, mas não tem tanta necessidade assim de um compressor para o processo produtivo, um compressor grande. Está ligado aqui já. É um modelo, um compressor chinês. Aí eu vou mostrar um pouco lá para frente para vocês. Aqui na frente a gente tem o tubo laser, nele a gente tem o CO2, aí o tubo. Aqui no tubo a gente tem nesse cano azul a parte da entrada da água, que vem lá de trás, e aqui no fim é por onde sai a água, fica reutilizando essa água.
essa água ela vai entrar, aqui ó, como dá para ver, lá para o meio do tubo. Por fora a gente tem mais uma proteção de vidro. Eu vou ligar o laser aqui para vocês verem como que fica, como que o laser sai na máquina. Ela está fazendo a leitura da área, né? Quando eu aperto o laser, dá para ver o laser passando pelo tubo, né? Aí aqui, nesse cano, é o ar do compressor. O compressor está ligado. Esse compressor ele serve também para evitar, na hora do corte, aqui como a gente está trabalhando com MDF, se ele vem uma pecinha aqui, por exemplo, o compressor ele expulsa ele, né? Ele não deixa cortar por cima. Então é uma peça um pouco maior. Mas, de repente ele está com uma peça ali que pode vir estragar as outras peças, o compressor vem, passa e ele empurra ele, né? Ele não deixa que seja cortado por cima. Aí aqui eu passo o ar do compressor. Vou falar um pouco sobre a cisterna, que é basicamente um reservatório de água que serve para uso tanto doméstico quanto para uso em máquinas. Nesse caso, a cisterna, a água da chuva é coletada pelas calhas, passa por um tubo, por um cano, com um filtro que vai retirar impurezas e evitar contaminações. Depois é mandado para o reservatório de água, onde será reutilizado. No nosso caso, será utilizada para lavagem, a higienização do nosso ambiente de trabalho e também para ser utilizada junto às nossas máquinas. Aqui é um exemplo de cisterna, e aqui é o tubo onde a água passa. Por recomendação, os primeiros litros de água devem ser despejados para evitar contaminações, doenças ou alguma coisa do tipo. E depois que isso é feito, a água pode ser liberada para ser armazenada no reservatório, sendo utilizada para qualquer coisa. Nesse caso, nessa esterilidade, tem a repelente de mosquito, que também é para evitar doenças transmitíveis pelos mosquitos. E aqui seria por onde a água sairia. Então agora eu vou falar sobre a nossa cisterna escolhida. É a Tecnotre, cisterna vertical modular que possui filtros próprios. Tem um anti-mosquito e outros eliminador de folhas. Né? Além de ser atóxica e conter aditivos antimicrobianos que impedem a proliferação de algas e garantem que produtos de plástico não rachem, ressequem ou desbotem, como é comum com outros modelos de cisternas plásticas. Né? Também é completamente vedada. Assim, impede a procriação de larvas dos mosquitos da dengue. Isso é muito importante. Devido à sujeira acumulada encontrada nas calhas, quando utilizada, devemos rejeitar os primeiros litros da água para evitar qualquer tipo de contaminação. O produto Tecnotre vem com um dreno que descarta os primeiros litros, né? Já para não acontecer problema, causando menor inconveniência na hora de armazenar a água.
A ideia principal, né, da nossa cisterna, desse sistema é captar a água da chuva e direcioná-la para um reservatório. A captação é feita pelas calhas, que levam a água até um filtro, onde os resíduos e impurezas serão eliminados. Depois de filtrada, ela segue para armazenamento, onde há um freio de água, impedindo que sua entrada na cisterna agite seu conteúdo e suspenda partículas depositadas no fundo. Para ser utilizada com o auxílio de uma bomba, a água é levada para um reservatório superior, né? uma caixa d'água onde será destinada aos locais de uso. E aqui está, né, uma ilustração de como acontece, né? Chove, a água cai no caminho da calha, né? No sistema de calha. Esse sistema de calha manda a água direto para a cisterna e acontece todas as propriedades que a cisterna tem que prestar. E geralmente as águas das cisternas não são recomendáveis para usos pessoais. Higienização de frutas, verduras, alguma coisa assim, também para o consumo. Eu vou falar um pouco sobre o biodigestor. O biodigestor ele serve para tratamento de efluentes, onde ele é conectado por uma tubulação, onde os dejetos passam pela tubulação e caem até o fundo do biodigestor. Eu vou explicar um pouco como é o funcionamento desse biodigestor. Primeiramente, o esgoto sanitário entra pela tubulação, que é escoado lá em cima, ele cai até aqui o fundo do biodigestor, e em seguida ele sobe filtrando e onde ocorre o processo de digestão biológica. A parte líquida passa pelo filtro anaeróbico interno, onde é depurado e filtrado biologicamente, resultando em um efluente mais limpo. O esgoto é tratado e liberado na tubulação de saída, onde a tubulação de saída é essa da direita aqui. Ele é usado também como auxílio uma caixa de gordura, para fazer a filtragem ainda melhor. Aí na sequência eu vou mostrar onde vai ser instalada a nossa cisterna. Então aqui é uma ilustração de como ela vai ser instalada na nossa empresa. A gente vai usar justamente duas cisternas também para fazer um melhor aproveitamento do nosso esgoto, né? Na ideal não vai ser necessária as duas, mas pensando no futuro da empresa a gente vai deixar duas instaladas. Então vão ser enterradas, sendo necessária a utilização de uma base de assentamento e compactação em camadas, que vai manter o equipamento enterrado, e também é necessário instalar os demais componentes do sistema de tratamento de esgoto, né? Como caixa de gordura, grade, sumidouro, válvula de infiltração. Esse é o modelo de cisterna de biodigestor que a gente escolheu. É o biodigestor Tecnipar. Esse biodigestor ele tem capacidade de 1.300 litros. Como eu falei anteriormente, a gente vai utilizar 2 deles ainda que não seja necessário. Né? Esse biodigestor ele tem capacidade de até 18 litros de reter até 18 litros de gordura. Ele necessita de pouca manutenção e ele é indicado para até 10 pessoas. Na nossa empresa a gente só tem 5 funcionários a princípio. Então, ele é um biodigestor que mais que atende a nossa necessidade. Mas a gente vai deixar 2 instalados para evitar um futuro problema de logística de ter que cavar e fazer todo o processo novamente para aumentar o biodigestor. Aqui tem uns parâmetros dele, né, para a questão de dimensionamento da central. Né, ele tem quase 2 metros de altura, ele tem 1,15 m de largura e o peso dele vazio 47 kg. Aí, dito isso, né, toda a questão de caldeira que o Ramon falou, compressores e o nosso sistema de tratamento de água, a gente conseguiu dimensionar o tamanho das nossas centrais. Então, a primeira central de tratamento de efluentes, a gente definiu que vai ser instalada embaixo da terra e ela vai precisar ter o tamanho de 3 metros por 5. A central de tratamento de água para consumo em geral, né, utilidades em geral, para lavagem do chão ou até mesmo para a cozinha, para lavar uma louça, alguma coisa, ou para os vasos sanitários, ela vai ser armazenada na parte externa e ela vai ter o tamanho de 1,60 m por 60 centímetros. A armazenagem de gases do processo produtivo, como eu falei no começo do trabalho, a gente não vai ter a necessidade de ter uma central para gases, porque
o CO2 ele é armazenado dentro da própria máquina laser, então não tem necessidade de fazer uma central externa, né? E nem futuramente a máquina laser vai ser uma coisa que, caso a gente queira aumentar a empresa, ela vai ser comprada outras máquinas que vão ter o mesmo tipo de armazenagem. A central de caldeiras, no primeiro momento também vai ser dispensada, a gente não tem tanta necessidade de usar a caldeira, mas a gente deixou um espaço reservado para caso futuramente a gente queira usar, né, uma aplicação ali, vai ficar um espaço dentro do barracão com um espaço de 3 metros por 5, uma caldeira relativamente pequena, mas mais que suficiente para suprir nossas necessidades. E a central de compressor, como a gente também mostrou no começo do vídeo, o compressor que a gente usa é um compressor pequeno. Para a utilização de máquinas não tem necessidade de um compressor grande, mas a gente vai usar um compressor futuramente para fazer a utilização em geral. O compressor é um equipamento que tem várias utilidades, então provavelmente para alguma coisa ele vai nos servir, a gente vai ter um espaço também separado para ele dentro do nosso barco. É isso, aqui tem algumas referências. Se formos falar sobre caldeiras, essas máquinas geram energia por meio de um sistema interno. Esse sistema interno ele produz e acumula vapor. Para isso ele pode usar diferentes tipos de energia, de fonte de calor, né? Que seria energia elétrica, a gás, carvão, biomassa, que é composto de matéria orgânica. Ela tem 3 categorias, né? Na categoria A, elas operam com níveis de pressão superior a 1.600 kPa ou 19,6 bar. Na categoria C, suporta uma pressão interna igual ou inferior a 588 kPa, 5,88 bar. E por fim a categoria B, que são todas as demais que não se encaixem nas categorias A e C. Dentro dessas caldeiras existem os 3 principais modelos, são os flamotubulares, aquatubulares e caldeiras mistas. Nos flamotubulares, elas podem ser verticais ou horizontais, conforme a posição da tubulação. O formato vai interferir no espaço que ela vai ocupar, bem como a quantidade de água que pode ser armazenada. Nesse tipo de caldeira, os gases são o produto da queima do combustível, percorrem os tubos internos. A água, por sua vez, fica para fora dos tubos, que é aquecida por eles, né? Os tubos vai aquecer a água que fica por fora, no caso, que se transforma em vapor. Nas aquatubulares, é a água que percorre a tubulação. É ao contrário da primeira. Ao invés de ser a queima dentro do tubo, seria a água e a fonte de calor por fora. Nas caldeiras mistas, o sistema interno é uma junção dos usados na flamotubulares e aquatubulares. Então, ela usa o sistema de combustão da primeira, com as paredes de tubos de água. A máquina usa combustíveis sólidos para o processo de aquecimento. Além disso, uma das vantagens é que ela suporta baixas pressões e temperaturas. Para o nosso projeto, se a gente for utilizar uma caldeira, a gente decidiu que seria usado uma flamotubular, por conta do combustível que ela utiliza, que é um combustível fácil para se encontrar, né? E você consegue acender ela rápido, não tem uma manutenção muito cara. São fabricadas com capacidades para 300 a 5.000 kg/hora de vapor, um rendimento acima de 90%, que é ideal para a empresa.